Boa tarde. Sejam... Agora sim. Boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos à festiva solenidade, à magna sessão de posse do escritor Ademir Ribeiro Amur, que tomará posse na cadeira número 4, patroneada pelo poeta Antônio Félix de Bulhões Jardim, e que teve como última ocupante a saudosa e muito querida confreira Moema de Castro e Silva Olival. Para a composição da mesa, eu convido o querido amigo, companheiro, acadêmico, ateio-mor da Academia Goiana de Letras, Márcio Chaú. Representando o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, convido o presidente da Associação de Memória do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o intelectual, o desembargador, que vem fazendo um excelente trabalho frente ao centro, pelo qual é responsável, Luiz Cláudio. Por gentileza, desembargador. Ele que recentemente, na semana passada, lançou a sua preciosa coletânea, seus 10 livros de poema, de uma trajetória poética admirada, aplaudida nacionalmente, gestor cultural de muita história. Convido, representando as instituições culturais do Estado de Goiás, ele que presidiu a União Brasileira de Escritores e Seção de Goiás, foi diretor da Fundação Cultural do Estado de Goiás, presidente do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, atual diretor da Casa de Cultura Altamiro de Moura Pacheco e atual presidente da Academia Goianiense de Letras. Convido a Idenor Aires Pereira. Aidenor, ali por gentileza. Intelectual reconhecido, governador da cultura, fez um belíssimo trabalho enquanto gestor do Estado de Goiás. Convido para tomar assento à mesa o ex-governador Iratuan Costa Júnior. Governador, por gentileza, aqui ao lado do nosso poeta. Seja bem-vindo, governador. Por gentileza. Convido ele que empresta a sua história, a sua trajetória ao nosso tradicional ano cultural. Convido o escritor Miguel Jorge. Por gentileza, Miguel. Aqui, Miguel, ao lado do desembargador, por gentileza. Por favor, Miguel. Obrigado. Companheiro de geração literária do nosso, já, por que não dizer, confrade Ademir Ribeiro Amur, convido o nosso companheiro de geração literária que fará a saudação ao nosso muito querido amigo Luiz Jaquino Alves Neto. Por gentileza, Luiz.
Quem acompanha as minhas andanças culturais sempre ouve o Bira dizer que nós não nascemos sozinhos, não fazemos nada sozinhos, não vivemos sozinhos, nem partilhamos sozinhos. Eu gostaria de convidar a Liliane, esposa do nosso confrade, Liliane, para que, juntamente com a professora, nossa ex-presidente, Maído Rosário Cassimiro, que fizesse a entronização do nosso novel confrade, que se encontra na sala Cola Colarina. Por gentileza, professora. Liliane e a professora Cassimiro, que conduzirão o nosso confrade Ademir Ribeiro Amor. Vai mais à frente, mocinho. Vai lá, filho, vai lá. Vai lá e pega aí. Ah, é? Eu gostaria que todos se colocassem numa posição confortável para que nós pudéssemos ouvir e cantar o hino nacional e o hino do Estado de Goiás, que tem como letra nosso ex-presidente José Mendonça Pérez. A música que é interpretada pelo Marcelo Barra, eita Covid, Marcelo Barra, e que composição do maestro Joaquim Jaime. Santuário da Serra Dourada, natureza dormindo no cio, Anhanguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio, ferveiro de ouro assustado, foge o índio na sua canoa, Anhanguera bateia o vento, levanta arraial, Vila Boa. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Se abre nos olhos, outro tempo agora nos traz. É Goiânia, sonho e esperança, é Brasília pulsando em Goiás. Os cerrados, campos e matas, a indústria, gado, cereais, nossos jovens tecendo o futuro, poesia maior de Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás.
cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. A colheita nas mãos operárias, pense a terra, minérios e mais. O Araguaia dentro dos olhos, me perco de amor por Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Gostaria de agradecer as presenças da Cíntia Regina, representando o Conselho
de Cultura do Estado de Goiás, de agradecer a presença dele tão gentil, tão presente na vida institucional da Academia Goiana de Letras, ainda não acadêmico, ainda por enquanto não acadêmico, o presidente da União Brasileira de Escritores, Ademir Luiz da Silva. Muitíssimo obrigado, sempre, Ademir. Agradeço a presença do jornalista e presidente da Associação Goiana de Imprensa, Walter Lee Leite Guedes. Do desembargador e acadêmico, presidente do Tribunal Regional do Estado de Goiás, doutor Itanei Francisco Campos. Agradeço a presença do presidente da Associação dos Ingressos do UFG, sempre aqui gentilmente na GL, Eliomar. Muito obrigado, Eliomar, pela presença. A presença amiga, apoiadora da cultura por décadas, o professor Vilmar Rocha. Ele, que hoje pela manhã recebeu uma merecida homenagem do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, Martiniano José da Silva. Parabéns, Martim. Você merece todas as honrarias possíveis. Eu gostaria por gentileza, há alguns lugares aqui que estão disponíveis. Por gentileza, tá? Por se tratar de uma sessão magna de posse e atendendo os nossos preceitos regimentais, estatutários, não é permitida que a palavra seja franqueada. Nós teríamos dois oradores. Luiz Jaquino Alves Neto, que fará a saudação, o discurso de recepção e o nosso discurso de posse de Ademir Ribeiro Amur. E logo após a solenidade, gentilmente, Ademir produziu o discurso de posse, né, que reúne o discurso do Luiz Jaquino e o dele, que será oferecido a todos vocês quando da saída. Então, é essa a impressão aqui, que é um registro histórico desse momento. Eu gostaria de convidar o confrade, amigo de geração literária, Luiz Jaquino, para que procedesse, promovesse o discurso de recepção ao nosso amigo comum e também de geração literária. Eu fico muito feliz pelo que a vida oportuniza. De repente, nós que iniciamos juntos, publicando nossos livros, praticamente, quase que no mesmo mês, Aquino, Ademir, e o lado aqui de nosso, eu poderia dizer, pai cultural, que recebeu esses meninos, esses jovens escritores, durante o seu exercício como presidente da União Brasileira de Escritores. Então é um presente que eu recebo nesta tarde, é um presente que me deixa extremamente feliz. Obrigado, vida, por oportunizar momentos como esse. Agora a palavra com Luiz Jaquino Alves Neto. Você fica à vontade aqui, ou no púlpito, ou aqui, como você preferir. Por favor, à vontade. Peço licença para falar sentado, porque eu estou com um problemazinho de nervo ciático, que até me incomoda muito. Eu quero saudar as pessoas dessa mesa, a começar pelo Dr. Luiz Cláudio, né, presidente da Comissão de Cultura do Tribunal de Justiça de Goiás,
O Miguel Jorge, como disse o Bira, nosso padrinho, presidente da União Brasileira de Escritores, quando nós fomos acolhidos naquela casa, né? E curiosamente, bom, o Ademir foi vice-presidente, o Bira foi presidente por 2 mandatos, eu por 1, e Denô foi presidente também, né? Essa mesa é bastante presidencial. Saudar também o Miguel, já referi. O Ademir não vou saudar agora não, daqui a pouco. O Bira, agradecer a indicação para essa fala, para representar a academia nessa recepção. Ao nosso querido governador Irapuã Costa Júnior, o homem que surpreendeu Goiás em 1977, trazendo aqui a Mademoiselle Margot Fontaine para reinaugurar o Teatro Goiânia, né? Restaurado magnificamente, não é mesmo? Mauri já levantou. Adenor, eu tenho com ele uma gratidão que a academia não sabe, mas eu vou contar agora. Anteontem, minha mãe teria completado 100 anos. Então foi um dia assim, de concentração para mim, sem aquela dor da saudade, que eu aprendi a não sofrer pela saudade, mas de homenagem, né? E eu me recordo bem que há quase 20 anos, quando minha mãe morreu, o único companheiro poeta que me mandou um poema foi ele. Isso para mim é um registro inesquecível. E o Chaú, velho companheiro, meu chefe, né? Companheiro de algumas jornadas, de noitadas e serenatas, de bares da Tamandaré, no tempo em Goiânia, tinha aquela cor maravilhosa das madrugadas. Então, obrigado a todos. E vamos ao dia, né? Dia 21, dia da árvore. E há algumas décadas, lá pela minha infância e adolescência, nós tínhamos o dia 21 como início da primavera. Mas aí veio o rigor dos registros da astronomia. E hoje nós temos a primavera começando dia 23, né? Este ano vai se dar pelas 3 horas e 30 minutos do dia 23 de setembro. Enquanto isso, nós passamos esse finzinho de inverno com essa temperatura surpreendente. Também, ainda que seja difícil de acreditar, dia 21 de setembro, eu soube hoje de manhã, é Dia Mundial da Paz. Que coisa estranha. É Dia da Árvore pelo início da primavera, mas Dia da Paz, em pleno 2023, a gente esquecer disso, estranho. Então fiquemos com a árvore e a primavera. Mas nesse 21 de setembro, há exatamente 23 anos, eu estava aqui nesse púlpito para pronunciar um outro discurso de recepção. O primeiro da minha jornada nessa academia. E foi para dar boas-vindas à acadêmica Leda Selma. E hoje, né, por designação do presidente José Albirajara Galivieira, atendendo a escolha do nosso confrade Ademir Ribeiro Amur, volta ao mesmo palanque para o meu segundo discurso de recepção. Muito obrigado. Eu peço licença para ler um texto que escrevi para a contracapa de um livro dele, Ademir, de 2001. E vejam como permanece atual, Bira. Ademir Amur chegou à Praia das Letras com um livro de poesia de título expressivo, Travessia de Gente Grande. Pretencioso esse menino. Quem disse que ele é gente grande? Ele é poeta, só isso. De profissão, divide-se médico e professor. De ser humano feito amigo e feito pai, é puro como doce de leite e doce como água de coco. E aí me aparece com o outro braço da estrela, que por apelido poderia ser chamado Manual de Pai, pois que sugere construir uma casa que não é senão a vida que se sonha para os filhos, né, Bebel? Parabéns a Bebel e o Lucas. A gente também sabe que esse pai poeta é meio Mayakovsky, é todo coração. Trilhou, plantou e colheu.
Era o final de 1970, a década de 70, que ficou em nossas memórias como os anos de chumbo, por razões por demais sabidas. Atravessávamos nossa juventude cursando faculdade ou empenhados nos estudos para transpor a barreira do vestibular. Obrigado ao silêncio político, exercitávamos nossas ideias na medida do possível. Para muitos, isso era reunir-se secretamente ou nas mesas de bares, conversando por metáforas. Especialmente nós, os candidatos a poetas e ficcionistas, que sonhávamos com os nossos nomes nas capas de nossos livros. Criadores de artes, fosse o segmento das plásticas ou das letras, a ficção, a poesia e até mesmo os ensaios acadêmicos, era alvo dos censores, tudo por culpa dos músicos e letristas, né, Chaú? Que durante os festivais de 10 anos antes ludibriaram o regime sangrento em mensagens dissimuladas nas entrelinhas das canções. Chegou-se ao ponto de sermos obrigados a mostrar nossos originais aos censores, e estes, quando lhe dizíamos é somente um poema, respondíamos com curiosa sabedoria: quer me enganar, né? Isso aqui mais parece letra de música, e passava o lápis vermelho, censurando os versos. Foi, pois, naquele final dos anos 70, que o poeta Ademir Ribeiro Amu, nosso foco neste fim de tarde, chegou à vizinha Inhumas, onde se realizava um grandioso festival de artes promovido pelo Clube dos 30, o Grêmio. Apresentou 4 poemas pedindo inscrição ao concurso de poesia, mas havia o limite de 2 trabalhos por concorrente. A moça que o atendeu foi detalhista. Você não precisava de ter vindo aqui, aceitamos inscrições por correio, mas somente 2 poemas por candidato. O poeta foi até a agência local dos Correios e ali postou 2 poemas. Era sua primeira participação em concurso literário. Ao término, encheu-se de alegria ao ouvir que uma de suas peças alcançara o 3º lugar. Por essa época, já se derretia de amor pela linda Liliane Silva, filha do meu colega de banco, família tão querida, com quem se casou em breve tempo e muita poesia. E valeu a pena, pois hoje o casal tem 4 netos, sendo 3 filhos de Bebel, a primogênita, né? E um do Lucas, o caçula. Todos os netos já foram iniciados nos encantos da pesca e, em especial, do Rio Araguaia. Inclusive o caçula, com quantos meses? 10 meses. Já foi batizado. Naquele tempo da primeira vitória em concurso, o poeta cursava odontologia na Universidade Federal de Goiás. Pouco mais de um ano antes da conclusão do curso, prestou o novo vestibular para medicina na mesma UFG e começou tudo de novo. Conheci-o justamente no Show do Esqueleto, aquela impagável comédia em que somente os calouros do sexo masculino se apresentavam, travestidos de baleiras de cinema e de coristas de teatro de rebolado, em sátiras aos atos dos políticos e gestores públicos do momento. Em 1977, não me ocorre o mês, mas penso ser novembro, participamos, Ademir Amu, Birajara Galho e eu, de uma exposição de poemas cartazes num boteco da Avenida 24 de Outubro, em Campinas. Era mais uma das iniciativas do presidente da União Brasileira de Escritores, Miguel Jorge, nosso confrade, para promover os atos e feitos dos escritores goianos. Ademir já participou em 2 mostras em 2 anos seguidos. Num deles fez parceria com Ciron Franco com Travessia de Gente Grande. No outro, com Nauratim, mostrou o Prenúncio de Tempestade Interna. Ambos integram o livro de estreia. O atual presidente dessa academia, José Ubirajara Galiveira, lançara seu livro de estreia naquele ano, Poemas e Papos, e assim fomos admitidos nós 3, no mesmo ano, na UB de Goiás. O vestibular de medicina, Ademir o fez às escondidas. No dia do resultado, o trote se alongou por todo o dia e o calouro chegou à casa à noitinha, bêbado, com os cabelos raspados, além da ostensiva tinta verde que confirmava. Passou para a medicina. Houve aquele inevitável susto. E a odontologia? Perguntou o pai, senhor Abrão. Sim, você está quase formado, emendou a mãe, dona Coraci.
E o novo calor expôs suas razões, falou dos sonhos, argumentou e finalizou pedindo apoio para aquela virada de sonhos e metas. Esclarecidos os argumentos do estudante, a família compreendeu que o apoio naquele momento era imprescindível. Assim que concluiu o colegial, que hoje nós chamamos de ensino médio, Ademir começou a lecionar biologia no Colégio Pedro Gomes, o mesmo onde estudara. Havia grave falta de professores nas redes públicas e nas escolas particulares em Goiânia naquele tempo. A solução era, para o Estado, recrutar professores entre os estudantes universitários. A surpresa provocou mais uma ocasião para o estreitamento das relações e do amor, indispensáveis ao bem-estar em família. É fundamental contar também a importância do apoio que o moço poeta recebeu em tempo integral, tanto de Dona Coraci quanto de Liliane, a mãe e a namorada que se tornou noiva e parceira da vida inteira. Ninguém vive um sonho só. A família veio de Paracatu para Goiânia quando o poeta tinha a idade de 10 anos. Seu nome é uma homenagem do pai ao vascaíno convicto, ao ídolo do time da Cruz de Malta, Ademir Menezes, o Queixada. O craque Cruz Maltino inaugurou ao nascer o nome de inédito, resultante da fusão de Ademar e Nair. O nome que nos leva a saber que todo Ademir é vascaíno, ou ao menos os pais dos Ademires, segundo uma crônica do saudoso Javier Godin. Na bagagem, desde a tradicional Paracatu, o Nelinho trouxe o gosto pelas letras, contaminado que foi pela tia Dorzinha, Maria das Dores, que gostava de provocar a criatividade do menino, encomendando-lhe poemas para quaisquer efemérides, fosse Natal, Páscoa, Dia das Mães, Semana da Pátria, etc. Gostar de literatura e, em especial, de poesia, foi um sentimento que se fortaleceu no rapazinho de Goiânia pelo convívio com os professores Álvaro Catelã, Eurípides Leôncio e Aldair Aides. Eu pulei alguém, não? Paulinho, né? Não? Certo. A gratidão amorosa, o poeta expressou-se em poesia na peça Canto Maior desde a primeira edição. Foram 3 edições ao todo do livro de estreia, Travessia de Gente Grande. Desde 1983, pela gráfica Composer, que se tornou Pirâmide e depois Kelps. Nas 2 versões seguintes, Amor acrescentou 5 novos poemas aos 19 da primeira tiragem. Esse livro teve a capa original produzida pelo saudoso e sempre querido Roosevelt de Oliveira, o nosso Ruiz. E a terceira edição, de 2021, tem nova capa de Ruiz e é todo ele em policromia, ilustrado em todas as páginas pelo talentoso velho amigo, uma belíssima edição homenagem. Linhas atrás, citei o momento em que Ademir, Amu, Birajara Gali e eu ingressamos na União Brasileira de Escritores. E ao me referir ao Ruiz, lembro-me das tantas capas e ilustrações que o querido artista plástico produziu para os nossos livros. Ele significa para nós 3 um fio de ligação ou um denominador comum para o nosso agradecimento e a nossa alegria. O poema título Travessia de Gente Grande foi mostrado pelo autor, o escritor Miguel Jorge, que o estimulou a continuar escrevendo. E esse é um dos primeiros dentre muitos que ao longo da vida Ademir Amu produziu em homenagem ou louvor à sua amada Lili. Começa assim: uma saudade rasgada deformou meu sono empoeirado no inverno sequioso de beijos, e eu, entre rochas e flores, imaginava tornar palpáveis as luzes que emanavam de teus olhos. E é um poema longo que termina assim: atravessei o oceano, fui parar nos teus olhos, tirei o lenço do bolso, bordado com uma gaivota no canto esquerdo, pedi-lhe que bebesse com excesso salobro, obedeceu-me, dei-lhe de presente um pé de couve-flor, ainda num desejo débil, amenizei o forte clarão, dei 3 pulos para trás e suicidei minha saudade de viver. Outros livros de poesia vieram, poucos, mas marcantes o bastante para que o nome de Ademir Amu rompesse os limites do magistério por mais de 30 anos, os da medicina já nas proximidades dos 40 anos, e da individualidade nas rodas de amigos, não necessariamente professores, não necessariamente médicos e não necessariamente familiares, pois o mestre de milhares de jovens estudantes, o médico de outros milhares de pacientes,
Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu costumo me referir ao Ademir como o poeta que salva a minha pele. Pois o mestre de milhares de jovens estudantes, o médico de outros milhares de pacientes, era, como é, indiscutivelmente um inspirado e perfeccionista poeta. Em 2001, trouxe o Outro Braço da Estrela, que já citei. E depois, Bebel e Leninha. E ainda, poesia, samba e rock. Esses três de poesia. De novo, Outro Braço da Estrela, bilíngue. Ideia da Vaquinha, que é infantil, Leninha no Reino das Onças, outra vez poemas, Histórias de Ternura, uma antologia de crônicas em parceria com Rosana Jardim, nós tivemos o prazer de participar também, né, Bíblia? E produziu ainda 4 volumes de biografias sob o título de Goiás, com a grafia antiga, a Goiás, com a grafia moderna, sendo os 2 primeiros com várias biografias de vultos vilagoenses e os 2 últimos de ensaios individuais, um sobre Nita Fleury e o outro com os irmãos Vitor e Hugo de Carvalho Ramos. Incansável esse poeta, mestre e médico, um dos poemas que inseriu nas novas edições de Travessia de Gente Grande virou livro. Refiro-me a Goiás, Minha Confissão de Amor, para o qual aliou-se a fotógrafa Eliane de Castro, alcançando um belíssimo resultado sentimental e visual. É preciso que eu volte um pouquinho no tempo para contar que o germe inseminado pela tia Dorzinha no criativo Menino de Paracatu brotou com a mesma facilidade com que a vida inteira Ademir Amu produziu poesia e prosa. Refiro-me a obras didáticas por ele produzidas como Água Brotada do Solo Verde do Ensino, Zoologia, em 1974, pela editora Carlos Chagas, em parceria com Klaus Bier Giacomini, e Biologia para Vestibular, 1986, o ano de nascimento da Bebel. E o papai dedicou o livro a ela, para o meu mais recente caso de amor. A propósito, esse é o único livro que não foi dedicado a Liliane. Digno de registro, nessa nesga de 32 anos de magistério na vida do nosso novel confrade acadêmico, é a iniciativa totalmente inovadora em Goiânia de um professor tornar-se proprietário de escolas. Até então, as escolas pertenciam a empresários que, não raro, empregavam professores com salários irrisórios. A onda dos cursinhos mostrou ao professor Ademir que a clientela da educação, pais e estudantes, acompanhava o desempenho de professores e, em breve tempo, revelavam-se os que desfrutavam da preferência dos alunos. Assim, ele percebeu que, criando seu próprio curso, atrairia os estudantes que o tinham na admiração. Mostrou isso a alguns colegas e, em tempo surpreendentemente curto, surgiram na cidade vários estabelecimentos pertencentes a professores. Estes, por sua vez, procuraram remunerar melhor os mestres contratados, numa evidência de que, na contramão do empresariado do ensino, era possível sim valorizar pelo salário o professorado. Visão essa que, lamentavelmente, continua muito distante dos setores políticos da rede de ensino, sobretudo os municipais e estaduais em todo o país. Esse menino de Paracatu, das Minas Gerais, chegou com a família nova à capital goiana em 1960. Seu pai estabeleceu-se com o comércio no núcleo original de Goiânia, o bairro de Campinas, a tradicional Campininha das Flores, que na época tinha cerca de 150 anos de existência, enquanto a nova capital, o novo núcleo, contava menos de 30 anos. Era o tempo em que ainda se dizia lá no bairro, vou a Goiânia, e no novo centro urbano, vou a Campinas. O ambiente campineiro era coisa de uma grande cidade do interior, com seu comércio próprio, suas escolas, seus hospitais, ainda que modestos, considerando-se a população ainda pequenina. De Campinas, a sede do Atlético Clube Goianiense, o Colégio Pedro Gomes, já se consolidava como grande concorrente do tradicional Liceu de Goiânia, trazido da antiga capital para a cidade de Pedro do Vico. A adolescência, naquele tempo em que as meninas se tornavam meninas moças e os garotos rapazinhos, favorecia a aproximação com os de Goiânia, onde a maior parte da população era adventícia de alguns pontos do interior próximo ou mesmo do distante norte goiano, bem como de outras unidades federativas, especialmente de Minas Gerais e do Oeste Paulista, sem me esquecer da legião de baianos que deram origem aos bairros
da Vila Nova, Petudo Vico e Nova Vila. Aqui mesmo nós temos uma bancada de quantos baianos? 4? Baianos. 3 baianos. Um bisneto de baiano. Nós temos uma breve bancada de piauienses também, né? 3 piauienses? Ah, sim, a professora. Ainda que uma jocosa rivalidade marcasse essas juventudes, as necessidades sociais as aproximavam. Por isso, Ademir Amor é, sem dúvida alguma, um respeitável repositório da memória histórica de Goiânia e de seus vultos nessas últimas 6 décadas. O professor de gerações de alunos, o médico de milhares de pacientes, o poeta e pesquisador, biólogo sem limites, expande-se por vários pontos do nosso país, por seus contatos vários. Nas letras já lançou livros em Cuba e no Chile, e quando menos se espera, ele chega com mais um convite para a festa de nova obra. Hoje, nesse primeiro dia de primavera, eu estou antigo, hein? Ele se irmana a nós por sua iniciativa de estar conosco e pela resposta dos nossos votos, recebendo com amor, justiça e fraternidade. Como expressão da minha acolhida, peço emprestados os versos de Manuel Bandeira num poema musicado por Heitor Lopes, que nos tempos meus ginasiais eram cantadas em aulas de canto orfeônico. Amigo, seja bem-vindo. A casa é sua. Não faça cerimônia. Vá pedindo, vá mandando, seja seu tudo que de bom for meu, e mais a divina graça. Amigo, seja bem-vindo. Esta casa de Colemar Natal e Silva e de sua filha Moema de Castro e Silva Olival, que nela viveram memoráveis anos e que ocuparam antes a sua mesma cadeira número 4, é agora também a sua casa, meu amigo e irmão cordial, poeta Ademir Ribeiro Amor. Você colhe o que semeia desde os tempos de sua tia Dorzinha. Eu gostaria de cumprimentar a bela saudação, do discurso de recepção do amigo Luiz Aquino. Aquino, por mais que nós nos esforcemos em busca dessas prospecções memoriais, das pegadas, né, desse escritor aqui da Vila do Príncipe de Paracatu, na viagem que empreendi com o Ademir Luiz para presenciar o lançamento do querido amigo Martiniano José da Silva, na sexta-feira passada em Mineiros, eu me lembrei, conversando com o Ademir, que é o atual presidente da União Brasileira de Escritores, né, de um detalhe. Na nossa gestão, que você também integrou na União Brasileira de Escritores, no primeiro mandato, o Edivaldo Lourenço de Oliveira foi meu vice-presidente. E o segundo foi o Ademir. Então esquecemos desse importante e amigo detalhe, Ademir. E o secretário-geral nas duas. Ou seja, uma máfia muito estabelecida cultural. Eu gostaria de agradecer a presença, ele que veio prestigiar, especialmente o Ademir Amor, o seu colega médico, Clausmir Jacomini, aqui representando a Unimed. Agradecer a presença amiga da escritora e presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Elizabeth Abreu Caldeira Brito. Obrigado, Beth. E gostaria de antecipar um convite para a sequência do Ano Cultural Acadêmico Miguel Jorge, na próxima quinta-feira, a sequência do ano, com a mesa redonda Literatura Infanto-Juvenil de Miguel Jorge, que tem como palestrantes a confreira Maria de Fátima Gonçalves Lima, a escritora Dani de Brito, talentosa Dani de Brito, tem muito futuro literário pela frente, e com a apresentação artística
do cantor e compositor João Marcelo. Então, na próxima quinta-feira, às 17 horas, aqui no auditório Jaime Câmara, da Academia Goiana de Letras. Agora, nós ouviremos as palavras, há muito aguardada pela confraria, da sua presença oficial nesta casa. Eu convido para o seu pronunciamento o escritor, amigo, muito querido Ademir Ribeiro Amor. Por favor, Amor. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar os meus amigos, os quase confrades, né? Eu que estou se adentrando nessa casa nesse momento, as autoridades presentes, a mesa, e gostaria também de dizer que é um momento único na minha vida. Eu estou muito feliz, depois de muitos anos frequentando esta casa, e neste momento poder chegar aqui na frente e ter o prazer de falar alguma coisa para vocês. Chegar a este momento, a este púlpito, é algo que me causa um turbilhão de emoções, coisas difíceis de se explicar. Para facilitar, começo pelas práticas de tradição acadêmica, que me sugere discorrer com os vultos nobres e talentosos que me antecedem, em especial na cadeira 4 desta Academia Goiana de Letras, o restrito clube dos escritores deste Goiás, torrão de nascimento ou escolha. Esta cadeira 4 tem por patrono um advogado, jornalista, poeta e humanista libertário, Antônio Félix de Bulhões Jardim. Seus ocupantes foram o primeiro presidente e membro fundador, Colemar Natal e Silva, e Moema de Castro e Silva Olival, a quem me cabe agora suceder com a consciência do dever e alegria por essa feliz e súbita afinidade. Eu vi neste momento aqui a Maria Lúcia, filha da Moema. A Maria Lúcia estava aqui. Maria Lúcia, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso recebê-la nesta casa. Sua mãe, eu gostava muito de sua mãe, tive o prazer de conviver com ela há algum tempo e receber os conselhos para continuar o meu livro de Goiás a Goiás. Moema de Castro e Silva Olival nasceu em 12 de maio de 1932. Veio para Goiânia aos 3 anos de idade e estudou no Colégio Santo Agostinho. Antes de morarem na Rua 20, exatamente nesta casa, foi inquilina do grande hotel. Era tudo deserto e as primeiras casas já apresentavam o esqueleto e a poeira tomava conta de suas ruas. Guardo muitas lembranças desta época. Não havia cerca separando as casas. À tardinha, os amigos se reuniam para ver as construções novas que iam aparecendo. Brincávamos na rua e ficávamos encardidas com a terra vermelha. Era engraçado, porque usávamos botinhas e ficávamos com os pés brancos e o resto do corpo queimado de sol. No fundo do nosso quintal havia uma bonita horta. Sempre gostei de plantas, contou-me a saudosa acadêmica. Em suas férias escolares, passadas na fazenda, muitas vezes ao lado das amigas Tânia Cruz e Zarita Perillo, eram comuns passeios ao lado do pai, que lhe ensinava os nomes das árvores. E justo hoje, 21 de setembro, é dia da árvore. Também 23 anos que a Leda tomou posse nesse mesmo dia, né, Leda? Depois essa menina estudou piano com a avó Eurice Natal e Silva, mas aos 9 anos foi para o Rio de Janeiro estudar na Sacré-Cœur. Voava pela VASP, demorava de 6 a 8 horas para chegar ao Rio de Janeiro,
pois havia conexões em Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte. Retornou a Goiânia para estudar o clássico e no liceu foi aprovado em segundo lugar para cursar letras na Faculdade de Santa Úrsula, mas concluiu o curso em Goiânia, na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade Católica de Goiás, hoje PUC. Fez doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas na Universidade de São Paulo, a USP, defendendo tese sobre a obra de Bernardo Ellis, que está publicada em seu primeiro livro pela Editora Oriente, sob o título Processo Sintagmático na Obra Literária. Moema de Castro e Silva Olival foi professora de Estilística e Língua Portuguesa no curso de Letras da Universidade Federal de Goiás. Foi fundadora e primeira coordenadora do Centro de Estudos Portugueses da UFG, professora de Crítica Literária, Crítica Estilística de mestrado em Letras e Linguística também na UFG, curso que foi fundadora e coordenadora por 8 anos. Moema também foi diretora da revista do mestrado Signótica por 2 gestões, autora de diversos ensaios críticos e colaboradora assídua das revistas da UFG na área de letras, cadernos de pesquisa, letras em revista e signótica. Foi também colaboradora de espaços culturais nos jornais O Popular e o Jornal Opção. Sócia correspondente da Academia Brasileira de Filologia do Rio de Janeiro e da União Brasileira de Escritores, Seção Rio de Janeiro. Pelo seu trabalho, o Espaço da Crítica, Panorama Atual, recebeu da UB do Rio de Janeiro a medalha Alice da Silva Lima. Pelo livro Gen, Um Sopro de Renovação em Goiás, recebeu o primeiro prêmio da Bolsa de Publicação Nelly Alves de Almeida e a medalha Tristão de Ataíde, ao seu Amoroso Lima, da UB também do Rio de Janeiro. Em 12 de junho de 1990, foi-lhe conferida a Ordem do Mérito do Comendador pelo presidente de Portugal, Mário Soares. Em 2007, recebeu a Ordem do Mérito Anhanguera pelos serviços prestados ao Estado de Goiás. O acadêmico Miguel Jorge, em um poema homenagem a Moema, escreveu: estrela do universo a brilhar, solta, livre, livremente, sobre a tarde que morne e lenta cai lá fora, enquanto os nossos sonhos ouvem o mar. Os gritos, sons eternizados em ecos, deixados à nossa porta, tire o mar da minha janela. Confeccionei sua biografia, que está no volume 1 da coleção de Goiás a Goiás, e a nossa menina que viveu nesta casa, se estiver me ouvindo neste momento, sei que iria me perguntar. A Moema falaria para mim neste momento assim: meu bem, você não vai falar nada sobre o Colemar? Vocês que conheciam a Moema, ela iria me cobrar isso. Eu lhe responderia: meu tempo aqui agora é muito curto, mas vou dizer que Colemar Natal e Silva foi uma das personalidades mais ilustres da nossa cultura, essa força transformadora de ideias. Nasceu em São José do Tocantins, hoje Niquelândia, era filho de Eurídice Natal e Silva e de Marcelo Francisco da Silva, juiz e político. Sua mãe fundou em 1904 a Academia de Letras de Goiás e foi sua primeira presidente. Ela é patrona da cadeira 31 desta Academia Goiana de Letras, cuja última ocupante foi a memorável Ana Braga. E digo ainda, Colemar foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que presidiu por mais de 2 décadas da Academia Goiana de Letras, de que foi o primeiro presidente, além do primeiro ocupante, justamente desta cadeira número 4, que me orgulho de ocupar a partir desta data. Colemar ainda foi pioneiro da Universidade Federal de Goiás e seu primeiro reitor. A mãe de Moema, de Castro e Silva Olival, Genesi de Castro, também biografada no volume 1 da minha coleção de Goiás a Goiás,
Foi membro fundadora da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, além de fundadora e redatora de jornal O Lar, criado em 1926 na cidade de Goiás. Desta casa, Moema e Colemar formam uma base. Ela, berço, ele, coluna fundamental desta academia. E como que, completando um tripé, Dona Genesi integra o grupo original da citada AFLAG, a Casa Feminina das Letras e das Artes de Goiás, atualmente presidida pela escritora Elizabeth Caldeira Brito, aqui presente. Impossível olhar esta casa carregada de tantas histórias e não a homenagear, viu, Maria Lúcia? Fiz 3 poemas para esta ocasião, desta casa, com a Moema, com a presença do Colemar, de você e da sua família. Construa uma casa onde possa deixar engavetados todos os seus segredos, onde possa juntar todos os pensamentos num rosário afetuoso e mágico. Construa uma casa onde o tempo seja incapaz de destruir suas pedras e que a vida não seja consumida no desespero de varar o ventre das manhãs. Construa uma casa que seja o celeiro de nossas letras. Pinte-a com as cores da poesia. Abençoe-a todas as noites com o véu das saudades dos que aqui passaram. Obrigado. Antônio Félix de Bulhões Jardim, que é o patrono da cadeira número 4, ele nasceu na cidade de Goiás em 1845. Ele foi aos 12 anos para São Paulo e graduou-se em Direito aos 20 anos de idade. Retornou a Goiás, foi professor de Geografia e História no Liceu e mais tarde promotor público. Político, exímio orador, destacou-se principalmente como jornalista e usou seus jornais, o Monitor Goiano, a Província de Goiás, Tribuna Livre, o Libertador, Jornal Goiás, em prol da emancipação dos escravos, pelo sistema federativo das províncias e pela imprensa livre e também pelo sufrágio universal. Com bravura, advogava de graça, viu, Martiniano, pelas causas abolicionistas. Fundou em 1870 a Sociedade Emancipadora dos Escravos. Antônio Félix Bulhões Jardim, ele é paralelo com um conterrâneo meu, Afonso Arinos de Melo Franco. Afonso Arinos de Melo Franco, em 1951, a primeira lei antirracista é de sua autoria, que foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas. E o Antônio Félix, com a sua pena, com a sua garra, advogando de graça para os escravos, fazia-se cumprir a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. São 2 figuras marcantes. Essas 2 figuras nos unem Paracatu e a cidade de Goiás. São 2 cidades parecidas, com 2 personalidades fantásticas em prol da libertação dos escravos. Eu vou saltar um pouquinho isso aqui e vou fazer eu vou dedicar ao meu amigo Martiniano, especialmente, que luta pelas causas igualitárias, o poema que eu fiz para o Antônio Félix de Bulhões Jardim. Este poema, quando o Antônio Félix de Bulhões Jardim faleceu, um escravo, Luiz, agarrou-se ao seu caixão, esse escravo, e ele acompanhou todo o cortejo até o cemitério. Esse escravo, ele mais tarde recebeu o nome de Bulhões Jardim, a família dedicou a ele. E esse poema, eu fiz um poema candoeiro, como se eu estivesse naquele momento
no momento em que o escravo Luiz estava à beira do túmulo de Antônio Félix Bulhões Jardim. Não sei se eu vou dar conta de declamar aqui tudo, porque eu estou um pouco emocionado. Eu cheguei e disse: levanta-te, Bulhões, desperta-te desse sono, conclamo-te a marchar comigo nas sombras dolorosas dos oceanos. Teus filhos ainda necessitam de tua pena. Erguida tal qual um florete aguçado, golpeando os ares, regendo o corpo da liberdade, foste embora pouco antes da alforria. Condores varriam os céus, grilhões se rompiam, ao longe ouviam-se ainda o vozear dos negros, que choravam a tua ausência. A aurora se estendeu serena e límpida, mas nos corações dos senhores ainda ardia a infeliz perda de seu serviço. Não bailaram nos céus o amor e a fraternidade. Nos corações de muitos ainda ardiam os açoites das senzalas, o lamento triste dos errantes libertos, que lançado às sarjetas gemiam agora sem donos, contemplando as estrelas e bebendo o orvalho amargo de seu porvir. Bulhões, pouco mudou. Desfralda esse torrão que te cobre, oferece teus ombros aos herdeiros do escravo Luiz, sobe ao cimo da montanha antes do morrer do sol, não olhes para trás. Confia, não está só, grita bem alto, para que todos os continentes te ouçam. Liberdade, liberdade, somos pares. Vou falar um pouquinho sobre minha pessoa agora, depois de relaxar um pouco aqui. Meus sonhos, minhas razões. Eu vim até aqui e agora, pelo êmulo da esperança, as letras, os textos e suas formas ricas de literatura plantaram os sonhos no eu menino em Paracatu. E eu trouxe, na mudança para Goiânia, a bagagem extra que continha aqueles sonhos. E foi assim: eu sou como gente chuva, cai, levanta, gira, sofre e corre para o ar. Eu sou como gente fogo, vai enfrenta, briga, lastra e foge para o ar. Aprendi que o meu espaço sou eu mesmo que eu faço para eu poder viver. Lendo o amigo e acadêmico Emílio Vieira, deparei-me com suas palavras: a gente geralmente não conta o que vive e conta o que não vive. O que a gente não vive só a nós interessa. Uma parte de mim é o Ademir Gente Chuva e a outra é o Gente Fogo. Éramos 4. Eu, o mais velho de uma prole do senhor Abrão e dona Coraci, contava com 10 anos de idade. Depois Arnoldo com 8, Ariovaldo com 6 e Ayrton com 4. 4 homens, todos começando com a letra A. Era comum na nossa cidade este hábito de os pais nomearem seus filhos com uma mesma letra inicial. Quando saímos de Paracatu, Minas Gerais, não nos foi consultado ou contado aonde iríamos morar. Eu só sei que não queria sair de lá. Para mim, não haveria um paraíso. E se existisse, era ali mesmo, no quintal da nossa casa, comunicando com o quintal da minha avó pelos fundos. No intervalo desses dois, havia um campo de futebol. No retorno das aulas, passava pela casa da minha avó Cuca, comia carne picadinha com chuchu e um pouquinho de arroz com feijão, porque o almoço em casa era mais tarde. E quando me sentava à mesa, não queria comer e ouvia de minha mãe: você passou na casa de sua avó? Era uma constante, mas tudo voltava ao normal. Continuava só beliscando o almoço de casa. Nos finais de semana, eram os passeios na roça, os banhos de rios nas lagoas
e a única obrigação era tirar nota boa na escola. Andávamos descalços e descalços jogávamos bola. Ajudava meu avô a alimentar os porcos com abóbora todo dia trazidos da roça. Na rua da Badia, onde morávamos, tínhamos amigos em todas as casas. Logo acima, a casa de meus primos. Eram 5. Um está aqui, Roberto. E a Laurinha, 2. No final da rua, na Travessa Josino Valadares, número 30, morava a avó Cuca, apelido que lhe dei quando dos meus primeiros sons. O nome dela era Artêmia. Tem tudo a ver com Cuca, né? Tia Dorzinha era minha professora. Eu era muito mimado mesmo. Tenho de admitir, quando estamos todos os primos juntos, escutar ainda: minha mãe gostava mais de você do que de mim. Roberto já disse isso muitas vezes, viu, Laurinha, para mim. E foi assim, deixando tudo, que vim parar em Goiânia. Fomos morar em Campinas. Meu pai saía cedo para trabalhar no Armazém Tocantins, na Avenida Anhanguera. Não havia quintal, não havia primos, não havia avó, nem tia Dorzinha, nem campo de futebol. Acabou o Ademir Gente Chuva e entrou em cena o Ademir Gente Fogo. Chegava da escola, almoçava correndo e levava marmita para o meu pai no armazém. Ah, como detestava essa tarefa. Mas logo fiquei amigo de todos os primos da 24 de outubro. Havia um especial, Bazar do Daniel, era lá que extravasava a minha raiva. Perguntava preço de tudo até que ele me expulsasse da loja. Chegou-se a um ponto em que quase perdi esse amigo, mas nos reconciliamos mais tarde. A vida foi me ensinando e eu fui aprendendo. O Daniel, muitos conhecem aqui, meus amigos Campinas conhecem o Daniel, passava lá todos os dias e perguntava: Daniel, Brima, quanto custa esta calça? Aí ele falava assim: 50, mas se prima for levar faz 30. Eu falo: Daniel, tá caro, 30. Prima quer levar calça mesmo? Sim, prima quer levar. Faz 20 para a prima levar. Toma, leva. Eu falei: não, Daniel, tá caro. Então prima, faz 10 para o prima levar. Eu não levava a calça. Chegou um ponto que eu passava lá e ele falava para mim assim: Brima não entra mais loja de Daniel. Aí eu passei, mais tarde nós fizemos. Mas ele vendia tudo. O Daniel, ele tem uma história do Daniel fantástica. Aqueles maços que tem aquelas imagens, um dia chegou um cliente lá e falou para o Daniel assim: Daniel, você tem um mastro aí do São Jorge? Aí então o Daniel falou assim: mastro São Jorge? Daniel tem. E foi, mexeu, não achou o mastro de São Jorge. Entrega para ele um mastro de São Pedro. Aí ele olha assim e fala assim: esse aqui é o mastro de São Pedro? Aí o Daniel fala para ele: mas você não sabe? O São Jorge vendeu o cavalo, olha a chave dele agora. Está vendendo. Turco não perdia a venda, né? Não é, Chaú? O Chaú não sabe nada disso. Não sabe. A mudança da Escola Técnica de Comércio de Campinas para o Pedro Gomes foi muito rápida. Na primeira cursei o ginasial, no Pedrão, fiz o colegial. Minha matéria predileta sempre foi português e literatura. No Pedro Gomes, ao terminar o ensino secundário, iniciei minha carreira de professor. Logo após terminar o científico, hoje ensino médio. E tenho grande carinho por esse colégio até os dias de hoje. Depois fui lecionar no Carlos Chagas, pré-médico, Rio Branco, professor Pardal, Colégio Anglo, e mais tarde fui proprietário dos colégios Campos e Dinâmico. Por esta época, começavam para mim os pequenos amores, as pequenas paixões e os primeiros versos. Cursava odontologia sem muito entusiasmo, gostava mesmo era de lecionar. E foi no magistério que me aproximei dos professores de literatura, Paulinho, Leôncio, Catelã, Aldair Aires, até ter coragem de chegar ao nosso mestre, Miguel Jorge, aqui à minha direita, olha, à minha direita,
e mostrar um poema, Travessia de Gente Grande, feita para Liliane, em uma fase febril de meu amor, uma chama viva que não se apaga e que continua ardendo até hoje, viu, Lili? Meu livro de estreia tem esse mesmo nome, Travessia de Gente Grande, e obviamente contém esse poema. Foi o primeiro livro publicado pela editora Kelpis, que na época se chamava Gráfica Pirâmides, viu, Leandro? Conciliando as letras com a profissão de médico, aqui continuo a agradecer a Liliane pela paciência e sabedoria de me lembrar que era importante eu terminar o curso médico. E hoje me encontro nessa casa de Colemar, que foi também a casa de Moema, casa em que aprendi a encerrar minhas tardes de quintas-feiras, encontrar velhos amigos, conhecer novos acadêmicos e exercitar a arte da palavra. Não cheguei só, não vim apenas pelos meus méritos, mas chego pela força do conhecimento e da amizade, da confiança em mim depositada. Agora posso dizer que atingir o ponto da chegada, a imortalidade, não a da matéria, mas a das palavras e das letras. Peço permissão para chamar os imortais acadêmicos de amigos, como um despertar, um canto de companheiro, num chamado solitário, como nos versos de Carlos Drummond de Andrade. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Poder olhar esse auditório e ver minha querida família, Liliane, Hugo, Bebel, o Lucas, meus amados netos, Leninha, Thales, Raoni, Karim, meu irmão Arnoldo e sua esposa Lília, e a minha meia-irmã Lucimar, meus amigos queridos, companheiros de copo, pescarias, colegas médicos e de letras, e estar aqui é preencher a lacuna que me resta na vida. Bernardo Ellis, no emocionante discurso de posse da cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras, em 1975, anotou: nesse momento, quando o primeiro goiano chega a esta academia, refletindo a alegria que há na alma de meus coestaduanos, eu também não consigo disfarçar minha emoção. Não consigo abafar as recordações que me vêm no peito, as recordações de Goiás. Assim também, não consigo disfarçar a minha emoção, a minha eterna gratidão. Emociona-me o fato de os eminentes confrades haverem me permitido ingressar nesse grêmio de letras, nessa forja de trabalho onde unidos haveremos de prosseguir na luta para o bom nome de Goiás. Como bem disse João Cabral de Melo Neto, a mais difícil de todas as artes é defender a vida com palavras. E mais uma vez agradeço a amigas e amigos que me dão a honra de ocupar a cadeira número 4 deste sodalício. O que importa é a celebração de todos os momentos da vida, principalmente eternizá-los pela força da arte, das letras, nesta hora em que sou conduzido ao fragmento do poema de Cecília Meirelles. Eu canto porque o encanto existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não posso encerrar esta oratória sem citar aqueles que mais de perto se manifestaram no desejo de me ver compartilhando dessa academia, especialmente meu amigo Miguel Jorge. Também Luiz de Aquino, Alves Neto, Leda Selma de Alencar, Yuri Ricongodinho e Antônio César Pinheiro Caldas. Estendo meus sentimentos aos demais acadêmicos, pois jamais esquecerei o carinho a mim despertado, certo de que teremos o melhor convívio. Muito obrigado.
por gentileza, fiquem à vontade. Eu gostaria de convidar para que colaborassem na entronização do quadro do nosso confrade Ademir Ribeiro Amor, a filha da muito querida, saudosa professora Maria Lúcia. Maria Lúcia, por favor. Naturalmente, a Lili. E convido também o Miguel Jorge, nosso padrinho, né, Miguel? Cultural, para que auxiliasse o Ademir na entronização do seu quadro. Por favor. Miguel, você conduz o quadro, por favor. Por favor. Tem mais alguma? Obrigado. Ademir, Miguel, por favor, retorne à composição da mesa. Muito obrigado, Lili. Obrigado, Maria Lúcia. Lucas, por favor. O colar do mérito acadêmico, eu pediria que o nosso querido ex-presidente, Luiz Augusto Paranhos Sampaio, fizesse a entrega do colar ao Ademir Ribeiro Amor. Por favor, Lucas. Ademir, pode ficar aí mesmo, por gentileza. E para que seja entregue o seu diploma de membro da Academia Goiana de Letras, eu convido o confrade Martiniano José da Silva e Geraldo Coelho Vaz para que façam a entrega do diploma de mérito efetivo da Academia Goiana de Letras. Ele vai tomar posse daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Chaú falar o ato da leitura, a assinatura e o término da solenidade, como tudo.
Obrigado, Martiniano. Obrigado, Geraldo. Por gentileza, Ademir, retorne. E agora sim, sem essa assinatura, não tem uma posse realmente conclusa. Eu pediria ao querido primeiro secretário, Márcio Chaú, conseguir para que fizesse a leitura do termo de posse e após a assinatura do querido Ademir Ribeiro Amor. Ah, tá. Não, desculpe, só um instantinho. Falha do cerimonial, falha do Bira. O Lucas foi buscar a ata, que já está pronta, naturalmente, para que possa ser feita a leitura. Então, relembrando mais uma vez, na próxima quinta-feira, a sequência da solenidade do Ano Cultural Acadêmico Miguel Jorge, com a mesa redonda Literatura Infanto-Juvenil, de Miguel Jorge, que tem como palestrante, como debatedora, a confreira Maria de Fátima Gonçalves Lima, a talentosa Dani de Brito e a apresentação artística do cantor e compositor João Marcelo. A ata chegou. Termo de posse, cadeira número 4, patrono Antônio Félix de Bulhões Jardim, terceiro ocupante Ademir Ribeiro Amor. Aos 21 dias do mês de setembro de 2023, às 17 horas, em sessão magna de posse na Academia Goiana de Letras, AGL, realizada no auditório Jaime Câmara, Casa Colemar Natal e Silva, sede da entidade na Rua 20, 175, Setor Central, perante o presidente José Almiragalli Vieira, vários acadêmicos e expressivo número de convidados, foi empossado na cadeira número 4, vaga com o falecimento da acadêmica Moema de Castro e Silva Olival, o escritor Ademir Ribeiro Amor, eleito para a referida cadeira. Para que sirva de registro, eu, acadêmico Nasser Najib Fayad Chaú, primeiro secretário, lavrei o presente termo de posse, que será assinado pelo presidente e pelo empossado. Agora sim, devidamente empossado Ademir Ribeiro Amor. E antes do término da solenidade, eu gostaria de agradecer a presença do Leandro Almeida, hoje que representa a família Kelps, de toda a Kelps, onde Ademir publicou ainda o seu primeiro livro, a nomenclatura, né, da pirâmide, e onde eu tenho uma presença intensa também, onde eu publiquei 40 e poucos dos meus quase 52 livros. E com a leitura e o convite que eu farei daqui a pouquinho, agradecendo mais uma vez a presença de todos, em especial dos acadêmicos Aidenor Aires Pereira, Najib Fayad Chaú, Maria de Fátima Gonçalves Lima, Júlio Targino Lima, Maria Helena Cheim, Luiz Alves Neto, Martiniano José da Silva, Eurico Barbosa dos Santos, Leda Selma de Alencar, Antônio César Caldas Pinheiro, Luiz Augusto Palanhos Sampaio, Miguel Jorge, Bira, Edival Lourenço de Oliveira, Emílio Vieira das Neves, Ney Teles de Paula, Adalberto de Queiroz, Geraldo Coelho Vaz, Itanei Francisco Campos, Marido Rosário Cassimiro, Francisco Itami Campos, e a presença de todos vocês,
a GL agradece e muito, e o Ademir faz um convite para todos vocês, para que possam ser recepcionados, saindo daqui, em direção ao espaço Sabor de Vida, que fica na Rua 32, número 623, no Jardim Goiás. Estão todos convidados e seja muitíssimo bem-vindo à GL, de forma definitiva, Ademir Ribeiro Amur.